Tem que ser mesmo, né? Hi, Tatiana. Oi, Graci, tudo bem? Vou dar mais um tempinho para todo mundo entrar. Tô tentando ver se eu consigo fixar. Isso, consegui. Vou dar mais uns minutinhos pro pessoal entrar e a gente começa a nossa live sobre trabalhando em casa. Estela, minha cunhada, Luigi, que legal, Carlinha, Cunha, meu irmão, Andréia. Cresceu, né, Estela, meu cabelo, tá bem comprido. Quero deixar mais. Bi, tudo bem? Legal. Então vamos lá. Eu sou meio nova em lives, geralmente as pessoas me convidam e elas que geralmente fazem tudo e eu tô aprendendo, tá? Então, um pouquinho de paciência com a pessoa aqui. Vocês vão ver que embaixo do comentário, do ladinho da coisa onde está escrito comentário, tem um quadradinho com um ponto de interrogação. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, escrevam ali, porque daí eu consigo colocar aqui para todo mundo ver a pergunta. Então, acaba ficando mais fácil para todo mundo ver a pergunta, se cada um, né, quem tiver pergunta, tá? E aí, qual é o intuito? Se vocês viram, durante esse mês inteiro, até o final do mês, eu tenho um teste gratuito para quem está trabalhando em casa, né? Que é da minha parceria com a TTI, que é uma empresa que trabalha com DISC, motivadores, axiologia, com alguns testes, né? E aí, eles disponibilizaram totalmente gratuito um teste chamado Trabalhando em Casa. Então, eles fazem um mini teste com você para saber quais são suas letrinhas do DISC. E em cima disso, eles montam um relatório bem resumido de como seria você trabalhando em casa em questão de comunicação, né? Então, o intuito aqui da Devolutiva ou desse bate-papo com a gente aqui é vocês entenderem como que vocês conseguem, né, otimizar o trabalho de vocês em casa e também, né, como lidar com esses outros tipos de pessoas que são diferentes da gente, né? Então, o teste fala um pouquinho disso. Se você não fez o teste, na minha bio tem um link, você pode entrar e preencher. Se você for preencher pelo celular, a única dica que eu dou, espera mudar de cor. Acho que ele fica azulzinho ou verdinho. Então, espera mudar de cor. Aí sim, é como se você tivesse completado o teste, tá? Se não mudou de cor, o sistema não entende que você preencheu. Então, é como se estivesse faltando informações e você não consegue receber o teste. Você terminando, 5 minutinhos no máximo, vai um e-mail automático para você com todas as suas respostas, tá? Eu imprimi o meu, vamos ver se eu consigo, né, mostrar para vocês. Então, a capinha dele é essa aqui, trabalhando em casa, tá? E aqui, logo em seguida, vem o seu tipo, né? Como é seu estilo de comunicação, como é seu estilo de trabalhar em casa, né? Então, e aí depois, né, na outra página vem dicas de trabalho remoto, de como você trabalhar em casa, que são dicas gerais, né? Arrasta para o lado para mudar de cor. Não, ele tá preto e branco mesmo, eu imprimi preto e branco. E aí, o que acontece? Né? Depois vocês vão ver nas outras páginas que tem comunicação com os outros, tá?
Então, eu vou partir daí, de tipo por tipo, e aí vem em cima do seu, né, da sua resposta, que tá lá na segunda página, que para ver se você se encaixa, tá? Então, como que funciona, né? Dentro do DISC, a gente tem 4 letrinhas. O D de dominante, I de influência, S de estabilidade e C de conformidade. Cada letrinha, né, tem uma série de fatores que faz você ser percebido de alguma forma no seu ambiente de trabalho ou no seu dia a dia, tá? Que pode mudar, que é o que a gente chama de natural e adaptado. No seu natural é como você age normalmente. No seu adaptado, como eu falei, no trabalho, num grupo que você não conhece muito bem, né? Que seria o seu adaptável. Você precisa se flexibilizar de alguma forma, se adaptar, né? E aí, como que funciona? Esse teste é baseado, por exemplo, se vocês pegarem a 4ª página. Comunicação com os outros, direto e comedido. O que seria isso? Seria a pessoa que tem o D, que é o dominante muito alto, ou o D muito baixo. Então, esse teste compara isso. Ai, Fernanda, como eu sei qual que é o meu? Não tem como saber. Para você saber, você teria que contratar um teste específico chamado DISC, para poder saber qual é o seu estilo. Aqui ele só dá um resumo de qual é a sua competência maior, tá? Então, vamos supor assim, que é o direto, que é o primeiro, né? O que é o direto? É aquela pessoa que é mais impulsiva, não tem papas na língua. Então, são pessoas que na hora da comunicação, você vai ter, né, que ser mais direta com ela. Você vai ter que ser uma pessoa que não vai desperdiçar tempo. Sabe aquelas pessoas que adoram rodear e tudo mais? Não tem vez com essas pessoas que são diretas. Então, se você se o seu resultado foi direto, quer dizer que o quê? Eu preciso muito, muito, muito ser direto, sem perder de tempo, andar logo, fala logo, porque senão, né, não tem vez comigo, né? E aí, o que acontece? Se você é uma pessoa que não sabe lidar com uma pessoa direta, você começa a rodear, você vai levar a chapuletada. Você vai ser aquela pessoa que vai falar assim, desembucha logo aí, filho, que é o que o direto faria pra você. Então, o segredo para você que não é direto e trabalha com uma pessoa que é direta, que você pode estar reconhecendo aí nas características que eu tô te falando, né? Não desperdice o tempo dela, vá direto ao assunto. Ela não vai achar que você tá sendo mal educado, ela não vai achar que você tá sendo grosseiro, porque ela espera isso de você, né? E agora que a gente tá trabalhando em casa, então, assim, procura muito, 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 muito ser o mais direto possível com essa pessoa. Por quê? Tempo é dinheiro para ela. E em casa, mais ainda, porque a gente sabe que trabalhando remotamente parece que a gente trabalha em dobro de alguma forma, né? Tem uma crença, uma consciência de grupo aí, né? E tá bom. E o oposto disso seria o comedido. O comedido é aquela pessoa que não fala muito, né? Que é mais discreta, ou que quando for falar, ela fica esperando uma oportunidade para falar, né? E ela é a pessoa que, se você colocar a impressão dela, ela espana. Ela não sabe mais o que fazer. Então, se você, no seu teste deu comedido, você é aquela pessoa que, ok, só vou falar quando eu realmente tenho certeza, né? E se você me pressionar, esquece que daí eu não falo mesmo, né? Então, só para vocês começarem a se encaixar, tá? E aí, vamos para outra folha, né? Que é o expansivo e o reservado. O expansivo e o reservado tá ligado ao I de influente dentro do DISC, que são aquelas pessoas que gostam muito de conversar, que muitas vezes as pessoas falam que é, né, o vendedor nato, que tem lábia boa, que fala com todo mundo, né, que é bem expansivo, bem comunicativo, né. Um exemplo de um influente alto, meu irmão, né, o meu irmão, por exemplo, ele adora fazer piada em situações até que não se deve fazer piada, às vezes que são situações mais sérias. Por quê? Porque ele tem um influente muito alto. Então, se você tem um influente muito alto, né, e tem o expansivo aqui, né, o que você tem que fazer? Você vai ter que, nas videoconferências, evitar ao máximo tirar o foco. Porque qual é a tendência do expansivo? Começa a falar com você, daqui a pouco já muda de assunto, emenda outro, mas não termina o primeiro assunto ou o foco da reunião.
Então, é aquela pessoa que é amigo de todo mundo, é muito legal para você usar para desabafar no ambiente de trabalho. É aquela pessoa, né, que consegue fazer aquela conexão entre todo mundo da equipe. Só que ela tem esse probleminha de focar, né? E aí, se você também for uma pessoa muito formal com uma pessoa expansiva, o que acontece quando você é muito formal com uma pessoa expansiva? Não cabe. Então, entra como se fosse no molejo, né? E aí, amigo, tudo bem? Nananã. Então, quanto menos formalidade você usar com o expansivo, melhor. Né? Vamos lá. E aí, o oposto disso, que seria o influente baixo, né? O reservado. O reservado é aquela pessoa que é tímida, conhecida como a tímida, né? E aí, você tem que estimular ela a conversar. Mas você tem que estimular no sentido, sua opinião é importante, porque se você fala assim, não, você vai falar, você vai ter que ser o centro das atenções, ou você vai ter que, né, fazer aquelas apresentações, você vai ser o centro das atenções. Não vai funcionar com a pessoa que é reservada. A pessoa que é reservada, ela gosta de falar quando ela tem certeza, quando ela é estimulada, no sentido do que eu tenho para falar é importante, né? E aí, se, por exemplo, se junta um D com um reservado, o que acontece? O D nunca vai deixar, né? Aquela pessoa que é o direto nunca vai deixar um reservado falar, porque ele sempre vai ter a tendência que eu brinco de verborragia, né? E aí, se tá dentro com um influente que é amigo de todo mundo, ela deixa né, a pessoa expansiva falar mesmo que é melhor pra mim, né? Então, só pra vocês entenderem um pouquinho. Vão me perguntando, vão tirando dúvidas aqui, tá? Eu tô trazendo pra vocês porque é um teste muito legal, né? Para vocês poderem perceber, né, que agora que a gente está trabalhando muito à distância com as pessoas, como é a melhor forma da gente se comunicar com elas, né? E aí vamos para outra página, que é o previsível dinâmico, que é a pessoa que tem a estabilidade alta, né? A pessoa que tem a estabilidade alta, eu gosto de brincar que é igual o pai da noiva, se vocês já viram o filme. Ele gosta tudo do mesmo jeito, ele é bem tradicionalista, ele gosta, tipo... e tanto que ele começa no filme falando assim, em 10 anos, eu faço o mesmo caminho, a minha filha tem a mesma bicicleta, e aí quando a filha dele chega, né, da faculdade, fala que vai casar, Rui, né? Que, André, a caixinha que está com a cor preenchida é o que eu sou, né, Fê? Então, na segunda página, vamos lá, retomando. Aqui é a primeira página, na segunda página aqui tá escrito, ó, você é e qual é você? Tá? Tranquilo? Conseguiu captar, Andréia? Qualquer coisa vão me parando, vão me perguntando aqui, não tem problema nenhum, tá? E aí a pessoa, né? Daí vamos lá para outra página, que é o que tem a estabilidade alta que eu tava falando. Então a pessoa gosta muito, né, de fazer as coisas também para agradar o outro. Então quem é o previsível, ele gosta de fazer perguntas mais abertas, mais ambíguas, né? São aquelas pessoas que, por exemplo, se você tá num Zoom que permite você falar por vídeo, por voz, e por chat vai ser a que vai responder no chat, né? É a pessoa que vai pensar muito antes de responder. E ela sempre vai responder tentando procurar a harmonia de todo mundo, né? E aí, qual é o segredo para essa pessoa? Se você tem uma pessoa dessa na sua equipe ou se você é assim. Não gosto de evidência, eu gosto dos bastidores. Então, você quer deixar uma pessoa previsível, feliz, coloque ela nos bastidores, coloque ela como uma pessoa que dá opinião, mas não é a primeira pessoa que dá opinião numa reunião, né? Coloque ela para pensar num bem maior do grupo. Então, pense muito nessas questões. Por quê? Porque a estabilidade, a pessoa que é previsível, ela gosta das coisas bem planejadas. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, vai querer começar e terminar uma coisa. Vai ser o fim do mundo para ela se você parar as coisas no meio, que é o que acontece muitas vezes com uma pessoa que é expansiva ou com uma pessoa, né, que é direta. A tendência delas é o quê? Ah, não quero mais isso, vamos mudar. Aí você vai ver o previsível ficar nervoso. Porque você tá mudando, hoje não foi isso que a gente acordou,
né? Não é bem assim, né? E o que é legal numa equipe, numa pessoa previsível? É aquela pessoa que é muito boa para fazer follow-up, que é muito boa, né, quando tem um cronograma a seguir, respeitar o cronograma, e quem não tá respeitando o cronograma, ir lá e falar com a pessoa, então, fulano, você não tá seguindo o cronograma, né? Então, ela é a pessoa que, né, que gosta muito dessas coisas certinhas, do planejamento, né? Para quem, né, gosta muito de profissões, né? Aquela pessoa que trabalha com projetos, né? Advogados, né? Eu não tenho teste da Tati, Du, pra saber qual é a da Tati. Eu acredito que a Tati é previsível por ser advogada. Porque ela gosta das coisas bem certinhas, bem planejadinhas, né? E se foge um pouquinho do planejado, ela não gosta muito, né? Mas essa é o que ela aparenta. Pode não ser, né? E aí o oposto da estabilidade alta é quem? É o dinâmico. É aquela pessoa que não gosta de rotina, não gosta de mesmice, não gosta de trabalhar, por exemplo, traz um computador o dia inteiro, vai ser aquela pessoa que volta e meia, ela vai precisar dar uma voltinha dela, né? Então, é aquela pessoa que vai, sabe aquela pessoa que articula a equipe, né? Vai ser aquela pessoa que pensa em voz alta, e aí todo mundo começa, sabe aquela pessoa que adora um brainstorm e todo mundo vai junto, e ela traz ideias legais e tudo mais? Esse é um estilo de uma pessoa dinâmica, né? Mas o que ela odeia, né? Na verdade, o que ela gosta e que o oposto disso ela odeia? Dar a palavra final, tomar a decisão. Então, se você tá trabalhando com uma pessoa que é dinâmica e você fala, então tá bom, então a gente vai fazer assim, ela vai ficar nervosa. Porque você tá falando pra ela o que ela tem que fazer e ela não gosta disso. Então, dê um jeitinho de falar assim, ok, o que você acha disso? Não é uma coisa legal essa ideia que você deu, ou que a gente tá discutindo aqui? Aí ela vai falar assim, sim, beleza, ela vai ser jogadora de time, ela vai te ajudar. Mas se você falar assim, então, você falou isso aqui, esquece, ela não vai ser mais jogadora do seu time, né? Vai ser aquela pessoa que vai, às vezes, né, se ela não tá bem, né, não tem uma inteligência emocional, se ela não tem aquela coisa que a gente chama, né, de discernimento, vai ser até uma vingativa, ela vai querer fazer o oposto, ela vai querer fazer alguma coisa só pra mostrar que a ideia dela era melhor, tá? Isso, lógico, se a pessoa não estiver equilibrada, tá, gente? Tudo bem? Dúvidas até aqui? Todo mundo tá se reconhecendo as pessoas da família, que trabalham com você, querem perguntar alguma coisa? Tô indo muito rápido, é porque eu gosto muito desse assunto, então às vezes eu me empolgo. Posso seguir? Então vamos lá. E por último a gente tem o C, né? Que é a pessoa da conformidade. A pessoa com conformidade alta, eu gosto de brincar com aquela pessoa que adora manual. Sabe aquela pessoa que escreve o manual ou que adora ler o manual? É a pessoa da conformidade, né? É aquela pessoa. Dá pra ter uma mistura dos dois, sim, cá. A gente sempre, no DISC, quando a gente faz o teste, a gente vê que tem, dependendo da combinação deles, que eu vou falar daqui a pouquinho, você pode ter um pouco dos dois. É que aqui nesse teste ele mostra aquele que pra você é mais dominante, aquele que pra você é mais evidente, aquele que todo mundo vai notar. Não quer dizer que você não tenha os outros, mas talvez eles não sejam tão evidentes. Ou se tá evidente os dois, pode dizer que você tenha eles mais ou menos, o que a gente chama na mesma porcentagem, tá? E aí eles podem, sim, ficar mais aparente, tá? E aqui eu tô dando uma coisa bem, assim, ampla, né? Então, é legal se vocês fizerem o teste, né? Vai vir com mais detalhes. Não esse teste, aquele teste que eu falei lá no começo do DISC, que aí tem que ser contratado. Tem a Estela aqui que faz DISC, tem eu que faço DISC. Então, tá? E aí, a conformidade alta é aquilo que eu falei, a pessoa do manual. Sabe aquela pessoa que é meticulosa? Assim, eu brinco que a profissão da conformidade alta seria aquela pessoa que é crítica. Sabe, crítico de jornal, crítico de filme, aquelas pessoas que adoram, né, crítico de comida, de restaurante e tudo mais. Então, são essas pessoas, né, que vão ser bem meticulosas, né? O seu chefe não pode te identificar. E aí, né, o que é
o que é o conformidade alta? É o cauteloso, que vocês vão ver na outra página. Então, é aquela pessoa que só vai tomar uma ação quando ela tiver certeza, ou quando ela tiver plano A, B, C, D, o auditor, Estela é boa. Então, vai ser aquela pessoa, né, que toda a justificativa dela vai vir através de fatos, de números e não emoções. E isso é uma coisa legal, porque quando o estabilidade fala, ele fala muito através das emoções, coisa que, né, o cauteloso aqui não fala muito. Ele fala muito de fatos, né? Quem disse? Aonde está escrito? No manual fala isso, né? Eu estudei, a ética fala tal coisa. Então, vai ser aquela pessoa que vai prezar muito isso, né? E aí, se você for fazer uma interação com ela, como que acontece? Dê fatos. Porque se você chegar e fazer assim, ó, igual eu brinco, né? Ah, eu acho que é isso, não vai funcionar com a pessoa que é cautelosa. Ela vai ser uma pessoa que vai te confrontar. Então, tá bom. E aí você vai começar a falar, eu acho isso. Tá bom, mas aonde tá falando isso? Qual é a lei? Qual que é isso? Qual que é aquilo outro? Então, ela vai começar a te confrontar, porque ela vai querer os fatos. Achismo pra ela não funciona. Ou, eu sinto isso. Não. Sinto não é coisa que o cauteloso vai falar. Ou se ele vai falar sinto, mas ele vai falar, eu sinto que 90% de chance disso. Entendeu? Então, ele sempre vai dar dados, né? E ele se pauta muito em dados, né? Eu também tenho a desconfiança que a Simone seja cautelosa, né? E ela é uma pessoa que vai gostar mais de formalidades. Então, se você faltar com respeito com essa pessoa, não é legal. Respeito que eu digo na formalidade. Então, é assim, né? Olha, eu espero isso de você, essa é a sua responsabilidade, né? E se você um dia for fazer uma crítica pra ela e falar que ela foi irresponsável, né? Ou que não atendeu suas expectativas, fim do mundo. Então, dê dados para essa pessoa. Então, olha, vamos fazer assim, assim, assado, né? Olha, a gente tem já, sei lá, 20, 30% de, né? Se é uma pessoa de vendas, de conversão, por que não podemos aumentar isso, né? O que tá acontecendo aqui que a gente pode aumentar, né, a sua taxa? Então, vai muito para esse lado mais de dados com essas pessoas, né? E seja, assim, vaga, não seja vago, né, que é o que fala aqui no teste. Então, eu brinco assim, não seja vago no sentido assim, o céu, né, as estrelas, não vai funcionar como uma pessoa cautelosa, tá? Eu tô exagerando aqui, mas é para vocês começarem a perceber, né? Por quê? Se você não trouxer dados, não for objetivo, que é o diferente do dinâmico, que o objetivo do dinâmico é aquela pessoa mais impulsiva, mais direta na fala, nem sempre o cauteloso mas ele vai precisar de direção de dados, tá? Essa é um pouquinho da diferença do dinâmico com o cauteloso, tá? E aí, se você não der esses dados, se você não colocar esses fatos para a pessoa, ela não vai comprar a sua ideia, ela não vai acreditar em você, e aí ela vai começar a querer te refutar com dados, tá? E aí, o que é o oposto da conformidade? É a pessoa que é o pioneiro, que é a conformidade baixa, né? Então, vai ser aquela pessoa que vai assumir muitos riscos, né? Ou aquela pessoa que não vai ter plano A, B, C, D, né? Que vai ser exatamente o oposto do cauteloso. Então, vai ser aquela pessoa bem criativa. Então, ela é muito boa para trabalhar com criatividade, com ideias novas na sua equipe. Então, ela vai ser, por exemplo, uma boa pessoa de marketing, uma boa pessoa de criação, uma boa pessoa que, né, vai te trazer ideias novas, né, e fora da caixinha. Ela vai pensar muito fora da caixinha. Então, ela vai te trazer coisas fora da caixinha. E às vezes você vai falar assim, essa pessoa é louca. Como assim ela tá pensando nessas coisas? Por quê? Porque se você deixar, ela vai longe. Essa pessoa vai muito longe. Essa pessoa vai, eu brinco, pro infinito e além, né? Vai ser aquela pessoa que, se você der margem pra imaginação, ela vai virar muito criativa. O que é muito legal, porque muitas das invenções, muitas das ideias novas, né? Eu brinco, veio dessas pessoas que conseguiram de alguma forma pensar fora da caixinha. E qual é o problema do pioneiro? Não colocar em prática. Então, ele vai precisar de uma pessoa para colocar isso em prática para ela, né? Então, o pioneiro vai ser aquela pessoa que vai precisar de alguém para colocar em prática. Porque senão vira só ideia e esquece. E aí, vamos lá. O que é legal, né, de você parar para pensar? Todos os tipos são necessários numa equipe para a equipe rodar.
Eu brinco, para a engrenagem funcionar. Se você é uma pessoa, né, que é um liderado, ou se você é um líder, pensa um pouquinho, né? Qual é a melhor função, baseado nessas coisas do teste, que eu posso colocar essa pessoa? Porque às vezes eu tô mal aproveitando um talento dela. Se eu sei que ela é muito meticulosa, por exemplo, eu colocaria essa pessoa para trabalhar no financeiro igual a Simone trabalha para mim. Então, eu sei que essa pessoa vai ser detalhista, né, que é um cauteloso, eu sei que ela vai se ligar nos fatos, então eu vou colocar essa pessoa para desempenhar o que ela sabe de melhor. Então, aproveite a potencialidade da pessoa, não fixa só nos defeitos, né? E aí, o que é legal? Você começar a perceber, faz o teste, quem não fez, olha cada, né, coisa e começa a perceber quem é da sua equipe é o quê, né? E quem da sua equipe, você às vezes pode mexer ou pedir para ser mexido. Se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa, né, igual eu sou uma pessoa mais reservada, por exemplo. Fernanda, meu teste deu reservado, né? Se eu sou uma pessoa mais reservada, eu vou trabalhar em vendas? Eu vou ser uma pessoa expansiva? Ou eu vou ser uma pessoa, né, que vai trabalhar sendo dinâmica? Nem tanto. Então, quem pode fazer essa função para mim na minha empresa? Né? Se eu sou uma pessoa reservada, por exemplo, que igual o meu teste deu, e aí se vocês quiserem, pode me falando depois de vocês, porque daí eu vou dando dicas de áreas que são bacanas, né? Se eu sou reservada, para me estimularem na comunicação, tem que ser uma coisa que eu conheça, tem que ser uma coisa que eu goste, e eu tenho que entrar na conversa de uma forma natural, né? E não de uma forma, que eu brinco, forçada. Alguém vai lá e faz, né? Direto, Cá. Então, o direto é a pessoa que gosta da ordem. Então, pensa, quem tem o direto é aquela pessoa que é o líder, mas pensa que nem sempre é um bom líder, tá? Então, vai ser aquela pessoa que às vezes vai no papum, sabe? Eu brinco no português claro, né? Não que esteja errado, mas você sabe que, por exemplo, para você ter uma pessoa direta na equipe, ela vai ter que ser aquela pessoa, por exemplo, que trabalha em cobrança, que vai fazer o trabalho que a gente brinca de safado, de coisas assim que ninguém quer fazer, que é cobrar pessoas, ser o chato da história. O direto vai fazer muito bem. E ele não vai ter vergonha de falar o que tem que ser falado. Então, aonde você vai colocar essa pessoa para trabalhar? Né? Que nem eu conheço a Ká. A Ká, eu sei que, por exemplo, se eu chegar e falar, ser direta com ela, ela não vai achar ruim assim como ela vai falar. Então, começa a perceber. Se você tem um direto do seu lado, será que ele tá sendo grosseiro mesmo ou só é o jeito dele? Né? E no ambiente de trabalho da Ká, ela tem que ser mais direta, porque ela trabalha com grandes empresários. Ela não vai, né, ou a Estela, não vai perder tempo, né, dos empresários. Patrícia, vamos lá. Você entra no link da minha bio, tem um link lá, Trabalhando em Casa. E aí você consegue responder o seu teste lá e saber qual é o você. A live vai ficar aqui 24 horas, mas eu vou postar no meu YouTube. Então, se vocês quiserem depois ver, rever e tudo mais, fiquem à vontade. Acertei, Cá? Acertei, Estela? Eu gosto muito, por exemplo, de pessoas diretas, porque dá muito com o meu jeito reservado. Porque o reservado também é meio direto. E ele só abre a boca quando ele tem certeza. Então, às vezes, ele casa muito bem e muitas vezes ele pode ser confundido com um direto, às vezes. Tá? Ou ele pode ser confundido com uma pessoa cautelosa. Porque também... Mas qual é a diferença do cauteloso? Dados. Nem sempre o reservado, nem sempre, né, quem é o dinâmico, o direto, vai ter dados. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Querem perguntar mais alguma coisa? Querem falar do tipo de vocês? Tudo tranquilo? Sim, ganha tempo, famoso curto e grosso. Eu gosto, eu sou meio assim, né? O meu diz que eu tenho um D que a gente chama de dominância alta.
né, com conformidade alta, então, assim, eu sou direta, curta e grossa e nos fatos, né? O previsível. Vamos lá, Cá. Previsível é aquela pessoa que faz perguntas muito abertas, né, que eu brinco, que pensa no bem-estar de todo mundo, que vai ser o jogador de equipe, né, que vai ser aquela pessoa que vai precisar de um tempo para pensar, que gosta de começar e terminar coisas, se você para na metade ele não curte, né? Não gosta de ficar na evidência, então são aquelas pessoas que gostam de trabalhar nos bastidores, são aquelas pessoas que gostam de, né, saber que está contribuindo, mas não ganha nos holofotes, mas que de alguma forma está contribuindo. E isso para elas basta. Tranquilo, Cá? No previsível? Previsível é muito bom, por exemplo, né, para trabalhar em projetos, né, que é aqueles POs da vida, que adoram trabalhar com projetos, gerenciamento de projetos, eles são muito bons para isso. Tranquilo? Dúvidas? Querem perguntar mais alguma coisa? Tô aqui para vocês. Dica que eu faço. Aqui, nesse teste, foi só umas dicasinhas. Vocês viram que é o foco mais comunicação, porque é o foco do trabalhando em casa. Se você quer saber o seu perfil, se você quer saber mais, né, do seu tipo e tudo mais, né, faz o DISC, né, e aí é um teste pago, e aí você pode fazer, né, contratar o DISC para você entender melhor, e aí você consegue perceber melhor como que essas letrinhas funcionam, porque todo mundo tem, só em níveis diferentes e com mais aparência ou menos aparência para os outros, tá? Gosto de trabalhar em equipe, então provavelmente você é um previsível ou um dinâmico, né? Que são pessoas que gostam de trabalhar em equipe. Um é mais focado e o outro é um mais vamos, né? Aí você precisa ver, Jefferson, onde você se encaixa. E aí é legal vocês fazerem o teste, porque às vezes você acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. Por quê? Porque o teste mostra como você se aparenta para o outro no seu ambiente de trabalho e não como você realmente é. Então fica a dica aí, porque eu disse que é como você se aparenta e não como você é por dentro. É como você se aparenta. Às vezes, se você, né, tem uma inteligência emocional, se você realmente consegue se reconhecer, ok, você vai validar, mas talvez você se perceba de um jeito e, na verdade, quando vai olhar o teste, você vai se ver de outro. Então é legal vocês perguntarem também como os outros te veem. Como os outros, né, conseguem perceber o seu dia a dia de trabalho, né? Como conquistar seu chefe. Quem é seu chefe e qual é o estilo dele? Que aí fica mais fácil. Não, é muito legal você pegar isso para teste de equipe, Caio. Isso é muito legal. Porque, por exemplo, né? Eu tenho a Simone, a Andrea, que trabalha comigo. Então, saber o estilo delas me ajuda a me comunicar melhor com elas e ser mais assertiva e trazer mais resultado. E assim como elas sabendo como é o meu jeito, elas sabem como falar comigo, né? E aí, Jefferson, o seu chefe é o Du? O Du é o expansivo, é o vendedor nato que adora fazer palhaçada de tudo. Então, se você chegar pra ele sendo muito formal, esquece, você perdeu a amizade. Então, pro expansivo, ele é muito assim, da amizade, da informalidade, né? Aquela pessoa que gosta de ser mais próxima. E às vezes você, né, como líder, né, confundir ele como um amigo e esquecer que ele é seu líder, né? Auxiliar os gestores em remoto, time, né? É muito legal, por exemplo, que a gente está trabalhando à distância, né? A questão dos limites, porque, por exemplo, se você é um direto, se você é um previsível, um cauteloso às vezes, né? Uma pessoa mais assim, você não se preocupa em trabalhar, porque você gosta do que você faz geralmente, né? E aí tem pessoas que não, que gostam de respeitar. Eu trabalho das 8 às 18. Então, se você saber também qual é o horário de trabalho de cada um, é legal por isso também. Já interfere meio tempo. Por que essa pessoa 10 horas da noite tá me mandando mensagem? Né? Se eu quisesse mudar essa percepção do outro sobre mim, que tipo é o tipo de tarefa impossível? Não é impossível, por isso que existe o adaptado. Só que daí o que a gente fala no DISC? Que você teria que fazer um esforço maior. Então, se você é uma pessoa expansiva, por exemplo, né? E você, né,
precisa ser mais reservado, precisa falar menos, porque às vezes você trabalha no escritório e tudo mais, você vai ter que fazer um esforço maior de, né? E às vezes vai vir aquele âmbito, quero falar, né? Ou se você tá numa reunião, você sabe que é uma reunião de negócio, é uma reunião mais formal, né? Talvez você vai ter que, né, dar uma diminuída aí. Então, é mais pela questão da observação e de você perceber. Lógico, né? Terapia ajuda em autoconhecimento, né? Você ter ferramentas, né? Aí vai muito do que você acredita, Theta Healing, Access, né? Coaching e tudo mais. Isso pode ajudar muito, 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 muito. Como eu conquisto a minha esposa? Qual é o estilo dela? E aí você começa a falar o mesmo linguajar que ela. Se ela é uma pessoa de fatos, que eu acho que ela é, né? Então ela é uma pessoa previsível e cautelosa, de dados, de números. Então eu vou sair de casa às 7 da manhã, vou voltar 10 horas da noite e não volte 10:01, porque isso é o fim do mundo. É importante prepararmos os times e gestores para o trabalho home office, sim. E é uma coisa assim que eu vi em muitas pesquisas de RH, em coisas assim, que a gente ainda não tem a cultura muito forte aqui no Brasil do home office, né, do autogerenciamento. Então, você saber qual é o seu estilo também ajuda no autogerenciamento, ajuda também no seu gestor saber qual é a forma de gerenciar no trabalho no dia a dia, né? Ok? Dúvidas? Querem perguntar mais alguma coisa? É uma coisa que eu gosto muito. Eu tô preparando um workshop mais, assim, vamos dizer, mais detalhado, para se você quiser, né, participar desse workshop. Em breve eu vou lançar ele. Fora isso, né, se você quiser se conhecer mais, eu super apoio, né, fazer um DISC. Ele não é um teste muito caro, é um teste mais acessível. Então, você pode, por exemplo, comprar ele para sua equipe, né? E fazer também avaliação em equipe. Você pode fazer isso, né, num grupo ou individualmente, numa devolutiva. Então, é muito legal. É um teste que eu gosto muito. Você pode ser um pouco de cada, sim, porque daí é o seu adaptado, você sabe lidar com tudo, né? Nath, direta. Direta é no papum, né? Não perca tempo é dinheiro, não perca tempo. Se você perdeu, né, tempo, perdeu dinheiro. Então, é aquelas pessoas que gostam de ser muito diretas, muito assim, vamos e vamos e vamos e vamos, né? Então, um pouquinho aí pra vocês. Estou à disposição, se vocês quiserem me chamar no privado, me chamar no WhatsApp, para tirar mais dúvidas, para ter uma coisa mais no particular, pode me chamar, estou à disposição. Quero muito agradecer vocês. A gente tem mais alguns minutinhos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, qualquer coisa, né? Eu, Fernanda, o que eu gosto desse teste? Quando eu vou fazer sessões em alguém, eu sempre ofereço esse teste para ela como uma pré-sessão, como uma forma dela se conhecer. E aí fica muito mais fácil, muito mais prático na hora de eu fazer um digging, que eu uso Theta Healing, ou na hora de fazer uma facilitação, quando eu vou fazer Access, ou mesmo no coaching. Quando a pessoa consegue se conhecer mais, é como se ela baixasse as barreiras e a defesa, né? E aí você consegue, né, trabalhar com ela com mais abertura. Como se assim, ok, eu já conheço você, não tá errado ser quem você é, mas vamos melhorar? Eu não gosto dessa coisa de erro, de errado, ou de, né, meus pontos fracos. Eu acho assim, vamos melhorar. Não tem nenhum ponto fraco, só pode se melhorar, né? Tudo bem? Agradeço demais vocês, né? Adoro muito, diz que, né, tem os motivadores, que é como você se motiva, como você faz as suas escolhas, que são testes complementares, que são muito legais, né? Fora isso, né, tem o coeficiente emocional para você saber se você consegue ser flexível, se que você estava perguntando, né, Simone, dessa coisa do ser flexível, né? Tem o axiologia para você saber também, né, como que tá, se você tá mais voltado pro externo, se você tá mais voltado pro interno, como isso tá em equilíbrio ou não tá em equilíbrio, né? Vale muito a pena fazer. Eu acho que ajuda muito. Aqui eu foquei na comunicação, mas pensa que
Isso pode ser focado em organização do trabalho. Tem estilos que são mais organizados, são mais metódicos, tem estilos que não são tão metódicos. E aí, se o seu estilo não é tão metódico, o que você pode fazer para minimizar isso e você não cair na procrastinação, na autossabotagem? Então é muito legal. Se você pegar o teste completo, ele te ajuda muito nessas questões, né? Então é isso. Gratidão imensa a todo mundo. Espero ter contribuído com vocês. Estou aqui para o que vocês precisarem. Agradeço de coração. Corre lá, faz o teste, né? Ele é gratuito até o final do mês para todo mundo. Então, até dia 31 de maio, todo mundo pode fazer, pode passar para todo mundo. Quanto mais, melhor. E espero ter contribuído com vocês, porque eu acho que essa ferramenta, nesse momento que a gente está, é muito necessária. Um beijo enorme no coração de vocês. Gratidão imensa. Um beijo. Oiê, feliz